O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse nesta sexta-feira que, assim como o controle de gastos foi importante antes do período de pandemia, é preciso continuar a respeitar o teto. Segundo ele, o orçamento de guerra, aprovado para enfrentar a situação de emergência, não será reeditado. A gente viu um discurso nos últimos, que foi, de fato, congelado, pelo menos por enquanto, que é aquele discurso, se gastou 600, 700 bilhões, por que não se pode gastar mais 30, 40? E eu disse, na época que começou essa tese, né, que a questão não era o valor, era a questão de princípio, e que a PEC da guerra mostrava nitidamente que o gasto extraordinário estava limitado esse ano. Foi uma decisão do Congresso, nem do governo, essa emenda constitucional, que acho que deu segurança, apesar de toda a dificuldade da pandemia. Eu acho que essa emenda constitucional, ela limitou o nosso gasto, né, e ela precisa ser respeitada, porque nós precisamos já, mesmo sabendo que nós vamos depender da vacina, que ainda, né, na queda, graças a Deus, a queda do número de casos e de mortes no Brasil, mas nós não podemos, né, continuar estendendo os gastos extraordinários, porque, diferente de outros países ricos, o Brasil tem mais limitações. É importante que os deputados compreendam que nós temos uma dívida que é quase 100% da nossa riqueza e que ela está sendo financiada no curto prazo por uma taxa de juros baixa, que ela pode acabar sendo financiada por uma taxa de juros altíssima, né? E com muita dificuldade da rolagem dessa dívida. O que nós temos que sentar à mesa junto com os outros ministros e com os deputados e senadores, mostrar exatamente o risco da gente pensar em desfazer a política do teto hoje. O ministro Paulo Guedes, que sempre discursa muito bem, tem uma ótima narrativa, ele vai ter que ter a capacidade de mostrar, como ele já mostrou outras vezes, ao governo e aos parlamentares da base do governo, que é impossível esse furinho no teto. Sem citar candidatos, falou de sucessão presidencial na Câmara. Deu a opinião dele sobre o perfil do novo presidente e sobre a preocupação com a continuidade das reformas. A minha opinião é que nenhum candidato a presidente da Câmara que não defenda uma agenda, vamos dizer assim, liberal na economia, tem chance de sair vitorioso do plenário da Câmara. Aí, claro que a sua preocupação vai ser outra. Foi apenas discurso para ganhar a eleição ou, de fato, esse presidente ele acredita no que ele está falando? Porque são coisas diferentes. Comentou a situação da Comissão Mista do Orçamento, que passa por uma disputa pelo comando do colegiado. Eu não sei que aqueles que estão disputando a CMO, eles sabem qual é o orçamento para o próximo ano. Né? Eu preferia fazer um acordo se eu tivesse que ser o relator ou o presidente, para ser relator ou presidente daqui a 2, 3 anos. Porque no próximo ano não tem orçamento para dividir, né? Ao contrário, eu acho que tem que aprovar a PEC emergencial antes do orçamento para não correr risco do teto não ser respeitado para o próximo ano. É minha análise, né, ouvindo os consultores da Câmara dos Deputados. Então, eu não sei para que a gente está brigando por isso. Rodrigo Maia disse não achar que a autonomia do Banco Central, aprovada pelo Senado na última terça-feira, seja prioridade na Câmara, que a reforma tributária continua em foco e que a reforma administrativa deve ficar mesmo para o ano que vem. O presidente da Câmara falou ainda que defender uma nova Constituição para o país é ruptura democrática e comentou a sucessão presidencial de 2022. O movimento dos outros partidos ele vai depender muito dos próximos 6 meses do governo, que eu acho que são decisivos. Eu acho que o governo, se ele não organizar da forma que é mais polêmica e mais desgastante, óbvio, eu sei, eu acho que o governo vai ter muita dificuldade, aí eu acho que vai abrir um cenário político para outras correntes, para que outras correntes, não apenas um movimento de centro, possam pensar em construir suas candidaturas para 2022.